Muitas pessoas sofrem em empresas e instituições com uma liderança, que se confundem ser líder com ter um cargo. Eu sou Lê Moraes, sou líder no desenvolvimento de pessoas para a supremacia e eu quero contar para vocês hoje as duas síndromes que elas atentam muito os líderes e os cargos e traz muito sofrimento. E hoje você vai aprender comigo como essas síndromes aparecem nas empresas e como resolvê-las. E acompanhe aqui no vídeo para a gente aprender isso. Muito bem, muitas pessoas no dia a dia das empresas, das instituições, elas confundem o cargo com liderança. Tem pessoas que por ter um cargo alto, ele acha que se tornou um líder, mas o líder não está ligado a ter um cargo. O líder é um posicionamento. Eu também já lidei com muitas pessoas que elas não tinham cargo de liderança, mas na prática, no seu posicionamento, elas se tornaram líderes muito fortes, muito convictos e que levava muito bem a sua equipe. E eu quero compartilhar com vocês duas síndromes, que essas síndromes elas aparecem sempre nas equipes e também com os líderes. E muitas vezes a equipe influencia o líder para desenvolver essa síndrome e também o líder influencia a equipe para desenvolver essa síndrome. A primeira síndrome é sobre a síndrome do escravo. Por uma questão cultural, que eu não vou aprofundar ela aqui agora, mas por uma questão cultural, temos uma síndrome do escravo. Como que funciona o escravo? Vou contar aqui uma breve história e explicação, tá? Ela é apenas ilustrativa, não é histórica, para você entender o que é essa síndrome do escravo. Imagina o seguinte, imagina que tem uma colônia de escravos e o dono dessa colônia traz um escravo novo. E aquele escravo chega ali e o dono da colônia ele dá uma surra, ele ameaça muito esse novo escravo. E o novo escravo, ele entra ali naquele ambiente com os demais escravos, ele começa a trabalhar, colocando as coisas em um nível muito alto. Só que a equipe chega nesse novo escravo e vai dizer o seguinte, olha, você está trabalhando demais. Se você trabalhar aqui nesse nível, enquanto a gente está aqui, o dono aqui da colônia, ele vai querer que a gente trabalhe igual você. Então nós queremos que você abaixe o seu nível, porque senão a gente vai punir você de alguma forma, a gente que vai bater em você, a gente vai fazer alguma coisa em você. E o que vai acontecer com essa síndrome do escravo? O líder vai se posicionar como esse dono de escravos, que é o seguinte, eu estou ali para ameaçar, para bater, e se as pessoas estão nesse nível que eu quero, eu não ameaço, não bato em ninguém. Tá? E muitas vezes essas síndromes provocam um acordo inconsciente e silencioso, que esse acordo funciona da seguinte forma, eu, enquanto dono aqui desses escravos, eu não quero que você dê o seu melhor, eu quero que você entregue um nível igual dos outros. Ou seja, se você tiver altíssimo nível, eu, enquanto dono dessa colônia e não líder, tá? Eu vou agora ameaçar todo mundo que está embaixo para subir esse nível. Só que na prática o que vai acontecer? A equipe vai fazer todo mundo cair de nível e nivelar no nível em que o dono dessa colônia entenda que não está pouco demais e nem é bom demais. E ele vai ficar ali satisfeito com aquele nível. E a equipe vai fazer o quê? Vai agora atender o que esse dono da colônia que não é líder quer. E atender o que ele quer, tá ótimo. Você não precisa dar o seu melhor. Essa síndrome do escravo, ela vai provocar nos líderes o seguinte posicionamento. Eu quero que a minha equipe esteja nesse nível. E ele esquece que tem pessoas que podem dar muito mais. E ele não desenvolve a equipe. Ele não olha a equipe. Ele não cuida dessas pessoas da equipe. O que interessa a ele é se aquele bolo de pessoas que estão ali, eles estão no nível que sacia o meu ego, que sacia a minha vontade. Qual é o resultado mais provável disso? Em algum momento, essa empresa vai cair de nível. E na busca de crescimento, desenvolvimento, olhando todas as outras empresas concorrentes, ele vai, com o tempo, ficar estagnado e vai falir, tá bom?
Por acaso dos acasos, você que está acompanhando o vídeo, já viu isso alguma vez? Eu já vi várias, tá? Eu já vi várias vezes. E vamos lá para a nossa segunda síndrome. É a síndrome paternalista. Olha só o que acontece. Muitas vezes o líder, talvez para questão de autoafirmação, talvez por carência, pode ser que ele queira agradar os seus liderados e ao invés de ser líder, ele vai ser um papaizão, quem vai cuidar de tudo. Não pode deixar que o papai cuida de você. Muitas vezes essas pessoas às vezes têm uma carência paterna ou ele tem uma certa necessidade de reconhecimento e por causa disso ele vai ser o paizão. E ele não trabalha para fazer com que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Ele vai trabalhar para que as pessoas gostem dele. Porque ele é o papaizão. Todo mundo vai ficar feliz, vai ficar agradável. Mas a empresa, ela não vai crescer, ela não vai se voltar para crescer, para desenvolver, para melhorar. Por quê? Tem um papaizão que ele cuida de tudo. O papaizão paga todas as contas. O papaizão passa a mão na cabeça de todo mundo. Essa síndrome paternalista, ela permeia muitas vezes o nosso grupo, lembrando, um acordo inconsciente e silencioso, fazendo com que todo mundo concorde com o papaizão. E melhorias, e crescimento, e desenvolvimento, e dar o máximo de si, elevar o seu potencial, são assuntos que eles nunca vão entrar em pauta. Por quê? Porque o importante é estar aqui em volta do papaizão, e o papaizão, por uma questão às vezes sentimental, emocional, ele vai se sentir bem somente quando estiver acolhendo todo mundo. A empresa cresce? Não, esse não é importante. Ah, todo mundo está se sentindo bem, seguro? Muito provavelmente, mas ela não vai crescer. Em algum momento as pessoas vão se incomodar, porque quem quer crescer provavelmente não vai ficar nesse ambiente. E outro, com o passar do tempo, ninguém sustenta esse acordo emocional. Porque muitas vezes assim, esse acordo não está me enchendo enquanto ser humano. Como? Eu não estou crescendo, eu não estou desenvolvendo. E para ficar mais claro isso, vou citar o exemplo de um grande líder que eu acompanhei na minha mentoria. Ele era uma pessoa muito boa, muito inteligente, muito capacitada, só que por uma série de situações, ele se via de uma maneira inferior que outras pessoas. Ele liderava equipes, ele conduzia as pessoas, ele motivava muito bem as pessoas, mas por uma série de fatores ele se via menor, inferior que outras pessoas. E aí ele muitas vezes era o líder e não ocupava o cargo. Só que ele não se posicionava como líder. Muitas vezes ele tinha uma tendência de ir para essa área paternal, poucas vezes, pelo que eu conversei com ele, ia para essa síndrome da escravidão, essa síndrome de escravo. Contudo, ele não se posicionava como líder. E como que o líder se posiciona diante dessas síndromes? A partir do exemplo desse meu mentorado. Simples. Quando você se posiciona como líder, você primeiramente não trata as pessoas com essa síndrome do escravo. Essas pessoas não estão aqui para saciar o que você manda. O líder não está preocupado se a pessoa obedece o que ele fala. Ele quer que a pessoa faça algo muito além do que ele está pedindo. Ah, mas isso seria uma desobediência? Então, vai depender da síndrome que está na cabeça de cada um que você talvez tenha visto por aí. O líder propriamente dito, ele não quer ser o dono de uma colônia de escravos e dizer, eu que mando nisso aqui tudo, todo mundo me obedece. Esse não é um líder. Ele está com algum tipo de cargo, ele é dono de alguma coisa ou acha que é dono de alguma coisa e ele sacia o seu ego achando que está mandando nas pessoas. Mas esse não é um líder. Ou também, esse meu cliente, muitas vezes caiu no risco de se tornar um papaizão. Ele que cuida de tudo, ele que salva todo mundo, ele cuida de todo mundo. Só que ele saiu desse posicionamento de papaizão cuida de todo mundo para ser aquele líder de fato, que se posiciona como líder e fala assim, olha, eu vou cuidar de você, mas eu não sou seu pai. Eu vou trabalhar com você, mas eu não estou aqui para encher a sua barriguinha. Eu estou aqui para fazer você ficar melhor. Eu estou aqui para fazer você dar o máximo de si. Eu estou aqui para fazer você realizar o seu propósito de vida. Eu estou aqui para provocar você, para você perceber o potencial que você tem e você provocar esse potencial e se tornar uma pessoa melhor. O líder é esse. Ele não é nem dono de escravo e nem o papaizão. Todas as vezes que um líder tenta se colocar na posição do dono da colônia de escravos,
ele vai fazer com que a equipe dele fique estagnada. Todo mundo vai saciar o que ele quer simplesmente para que ele não maltrate as pessoas, para que não seja vítima do ódio dele ou qualquer outra expressão emocional que ele possa ter. E o líder, de fato, vai se livrar dessa síndrome do papaizão, porque muitas vezes as pessoas se escondem por detrás disso. Os vitimistas são ótimos, eles adoram essa pessoa que se coloca na posição de papaizão. Por quê? Eu sou a vitimazinha, o papaizão vem cuidar de mim, tadinho de mim. E quem é o falso líder que se coloca nessa posição paternalista vai olhar para a vítima e vai dizer, tadinho dele, eu tenho que cuidar dele. Ele não fala assim, levanta, chorou? Beleza, agora levanta e cresce. Não, esse papaizão, essa síndrome paternalista vai fazer o quê? Tadinho da vitiminha, eu vou cuidar dele aqui. Essa síndrome paternalista é boa também para chamar muito puxa-saco. Puxa-saco é aquele que fala demais, que está ali agradando demais, mas ele não faz nada, né? E às vezes provoca rachaduras muito grandes nas equipes. E o resultado disso é que vai ter equipes que vai ter o grupo do papaizão e outra parte da equipe que ela vai talvez querer crescer, desenvolver e não vai ficar ali. Então, para você que está acompanhando, você já percebeu alguma vez, ou você como líder, dono da colônia de escravo, ou você como líder paternalista, ou você, em alguma equipe, já percebeu que os líderes se comportam assim? Pois é, se esse conteúdo fez algum sentido para você, comenta aqui para mim, me conta a sua história. Se você percebeu que isso já aconteceu com você de alguma maneira, me conta a sua história aqui nos comentários. A partir disso que você trouxer, eu vou trazendo mais vídeos e aprofundando mais ainda os conteúdos. E se você já viu algum outro tipo de síndrome, traz aqui, porque eu também vou falar sobre isso que você trazer para a gente como aí a sua história, como um conteúdo interessante, tá bom? Além disso, se você já passou por algum tipo de situação incômoda assim, tá? Comenta aqui comigo, compartilha sobre isso que eu vou ajudar você a entender melhor esse tipo de situação e principalmente resolver esse tipo de questão. Coloca a sua história aqui nos comentários, tá? Traz a sua dor, traz o seu incômodo, porque eu vou fazer questão de ajudar você. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre as práticas bem-sucedidas do universo dos empresários visionários, me siga nas redes sociais e eu te vejo lá.